Olá, bom dia para você. Como você dormiu? Tá tudo bem com você? Tem orado bastante pedindo a Deus para se preparar, para estar preparado para essa hora que certamente acontecerá sobre a terra? Nosso estudo de hoje é um dos mais importantes que nós temos, a nossa única salvaguarda. Mas antes eu vou orar com você. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome por nos dar estas informações. Estamos chegando ao término da história do pecado na terra. E agora, Senhor, diante do mundo, nós temos um testemunho a dar. Nos ensine, trabalhe conosco. Ajuda-nos, Pai Santo, faça o que for preciso, mas nos mantenha fiéis. Em nome de Jesus. Amém. O seu programa A Tocha está começando. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, não haverá manhã para eles. Isaías 8:20. O povo de Deus é encaminhado às santas escrituras como a salvaguarda contra as influências dos falsos ensinadores e poder ilusório do espírito das trevas. Satanás emprega todo o artifício possível para impedir os homens de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos desta Bíblia expõem o descoberto os seus enganos. Em todo o avivamento da obra de Deus, o príncipe do mal está desperto para a atividade mais intensa, aplica atualmente todos os seus esforços em preparar-se para a luta final contra Cristo e os seus seguidores. O último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Irmãos, não adianta. Sem a Bíblia não vai ser possível. Nossa única salvaguarda é saber e entender o que está escrito na Palavra de Deus. Por isso que precisamos tanto estudar. Pelo testemunho da Palavra de Deus, toda declaração, todo prodígio deve ser provado. Os que se esforçam por obedecer a todos os mandamentos de Deus defrontarão oposição e escárnio. Apenas em Deus eles conseguirão subsistir. A fim de suportarem a prova que diante deles está, devem compreender a vontade de Deus como se acha revelado exatamente em sua palavra. Somente assim poderão honrá-lo, unicamente assim, tendo uma concepção correta de seu caráter, do seu governo, de seus propósitos e agindo de acordo com estes. Pessoa alguma, a não ser os que se fortalecem o espírito com as verdades das Escrituras, poderá resistir no último grande conflito. A toda alma virá inquiridora prova. Obedecerei a Deus, de preferência aos homens? A hora decisiva está mesmo agora às portas. Estão nossos pés firmados na rocha da imutável palavra de Deus? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus? Essas são perguntas que você deve fazer. São perguntas que devem estar em seu coração. Observe esta parte do livro Grande Conflito. Antes de sua crucifixão, o Salvador explicou a seus discípulos que ele deveria ser morto e do túmulo ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar-lhe suas palavras na mente e no coração. Mas os discípulos aguardavam um livramento temporal do jugo romano
e não podiam tolerar a ideia de que aquele em quem se centralizavam todas as suas esperanças devesse sofrer uma morte ignominiosa. As palavras de que necessitavam lembrar-se fugiram-lhe do espírito, e ao chegar o tempo da prova, essa os encontrou desprevenidos. A morte de Cristo destruiu-lhes tão completamente as esperanças como se ele não os houvesse advertido previamente. Assim, nas profecias, o futuro se panteteia diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Ouça agora esta parte, em nome de Deus. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão dessas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Satanás vigia para impedir toda impressão que os faria sábios para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. Quando Deus envia aos homens advertências tão importantes, que são representadas como proclamadas por santos anjos a voar pelo meio do céu, ele requer que toda pessoa dotada de faculdade de raciocínio atenda a essa mensagem. Os terríveis juízos pronunciados contra o culto à besta e sua imagem, Apocalipse 14, de 9 a 11, deveriam levar todos a diligente estudo das profecias para aprenderem o que é o sinal da besta e como devem evitar recebê-lo. As massas populares, porém, cerram os ouvidos à verdade, volvendo-se a fábulas. Olhando para os últimos dias, declarou o apóstolo Paulo, virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. 2 Timóteo 4,3. Chegamos já a esse tempo. As multidões rejeitam a verdade das Escrituras, porque são contrários aos desejos do coração pecaminoso e amantes do mundo. E Satanás lhe proporciona os enganos que amam. Mas Deus terá sobre a terra um povo que, mantendo a Bíblia e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas, as opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam a voz da maioria, nenhuma destas coisas, nem todas em conjunto, deveriam considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto da fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro, assim diz o Senhor. Está na Bíblia? Se não estiver na Bíblia, não se aceita. Satanás se esforça constantemente por atrair a atenção para o homem em lugar de Deus. Induz o povo a olhar para os bispos, para os pastores, para os professores de teologia, como se fossem seus guias, em vez de examinarem as Escrituras a fim de, por si mesmos, aprenderem seu dever. Então, dominando o espírito desses dirigentes, pode influenciar a multidão de acordo com a sua vontade. Quando Cristo veio para falar as palavras da vida, o povo comum o ouvia alegremente e muitos, mesmo dos sacerdotes e príncipes, creram nele. Mas os principais do sacerdócio e os primeiros homens da nação estavam decididos a condenar e repudiar-lhe os ensinos. Fossem embora frustrados todos os seus esforços para encontrar acusação contra ele e sem mesmo poder fugir à influência do poder e sabedoria divinos que acompanhavam as suas palavras, encerraram-se todavia no preconceito, rejeitaram a mais clara evidência de seu caráter messiânico, receosos de que fossem constrangidos a se tornar seus discípulos. Esses oponentes de Jesus eram homens que o povo desde a infância fora ensinado a reverenciar, a cuja autoridade se havia acostumado implicitamente a curvar-se. Como é, perguntavam eles, que nossos príncipes e doutos escribas não creem em Jesus? Não receberiam estes homens pios se ele fosse Cristo? Foi a influência desses ensinadores que levou a nação judaica a rejeitar seu Redentor. Agora observe isso daqui. O espírito que atuava naqueles sacerdotes e príncipes é ainda manifesto por muitos que fazem alta profissão de piedade. Recusam-se a examinar o testemunho das Escrituras concernente às verdades especiais para este tempo. Apontam para o seu número, riqueza e popularidade e olham com desdém os defensores da verdade, sendo estes poucos, pobres e impopulares, tendo uma fé que os separa do mundo.
Cristo previu que o fato de acatar da autoridade a que se entregavam os fariseus e escribas não cessaria com a dispersão dos judeus. Com um olhar profético, viu a obra de exaltação da autoridade humana com o fim de reger a consciência, a qual tem sido para a igreja uma terrível maldição em todos os tempos. Em suas tremendas acusações aos escribas e fariseus, bem como as advertências ao povo para que não se seguisse aqueles guias cegos, foram registrados um aviso às gerações futuras. A Igreja Romana reserva ao clero o direito de interpretar as Escrituras. Sob o fundamento de que unicamente os eclesiásticos são competentes para explicar a palavra de Deus, é esta vedada ao povo comum. Conquanto a reforma fizesse acessível a todos a Escritura, o mesmíssimo espírito que Roma manteve impede também as multidões nas igrejas protestantes de examinarem a Bíblia por si mesmas. São instruídas a aceitar os seus ensinos conforme são interpretados pela igreja, e há milhares que não ousam receber outra coisa contrária ao seu credo ou ao ensino adotado por sua igreja, por mais claro que esteja revelado nas Escrituras. Infelizmente, essa é a verdade. Chega, me dói falar disso. Muita gente você mostra na Bíblia, você fala com clareza, elas dizem, não, mas meu pastor não disse isso. Mas você mostra, não, mas o padre não disse isso. Apesar de achar-se a Bíblia cheia de advertências contra os falsos ensinadores, muitos há que estão pondo a confiar ao clero a guarda de sua alma. Existem hoje milhares de pessoas que professam ser religiosas e, no entanto, não podem dar outra razão para os pontos de sua fé a não ser os haverem sido instruídos pelos seus dirigentes espirituais. Você já viu pessoas fazerem isso? Pessoas que dizem assim, que comentam assim, por que você crê no que crê? Aí a resposta deles é, eu aprendi na minha igreja, eu aprendi do... Nunca podem explicar pela Bíblia, mas aprendi do padre, aprendi... Não sabem dizer pela palavra de Deus. Minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, meus avós faziam assim. Isso não é uma razão para se acreditar. Se não está na Bíblia, por que se crê? Passam pelos ensinos do Salvador quase sem os notar e depositam implícita confiança nas palavras dos ministros. São, porém, infalíveis os ministros? Como podemos confiar nossa alma à sua guia, a menos que saibamos que pela palavra de Deus é que são portadores de luz? A falta de coragem moral para sair da trilha batida do mundo leva muitos a seguirem as pegadas dos homens ilustrados e, pela relutância em examinarem por si mesmos, estão se tornando desesperançosamente presos nas cadeias do erro. Veem que a verdade para esse tempo é claramente apresentada na Bíblia e sentem até o poder do Espírito Santo acompanhando sua proclamação. Permitem, todavia, que a oposição do clero os desvie da luz. Embora a razão e a consciência estejam convencidas, estas almas iludidas não ousam pensar diferente do ministro. E seu discernimento individual, os interesses eternos, são sacrificados à incredulidade, ao orgulho e ao preconceito de outra pessoa. Muitos são os meios porque Satanás opera pela influência humana a fim de enlaçar os seus cativos. Atrai a si multidões, ligando-as pelos laços da afeição aos que são inimigos da cruz de Cristo. Seja qual for essa ligação, paternal, filial, conjugal ou social, o efeito é o mesmo. Os inimigos da verdade exercem sua força no sentido de reger a consciência e as almas postas sob seu domínio não têm coragem ou independência suficiente para obedecer às suas próprias convicções do dever. Eu vou ler para você essa parte agora. A verdade e a glória de Deus são inseparáveis. É-nos impossível, com a Bíblia ao nosso alcance, honrar a Deus com opiniões errôneas. Muitos alegam que não importa o que a igreja creia, se tão somente sua vida for correta. Mas a vida é moldada pela fé. Se a luz e a verdade estão ao nosso alcance e negligenciamos aproveitar o privilégio de ouvir e vê-las, virtualmente as rejeitamos. Estamos a escolher as trevas em lugar da luz. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Provérbios 16, 25. A ignorância não é desculpa para o erro ou o pecado, quando há toda oportunidade de conhecer a vontade de Deus. Um homem está a viajar e chega a um lugar em que há várias estradas, e há uma tabuleta indicando aonde cada uma delas leva.
Se desatende à indicação da tabuleta, tomando qualquer caminho que lhe pareça direito, poderá ser muito sincero, mas ele vai se encontrar com toda a probabilidade de caminho errado. Sim ou não? Assim é na vida. Deus nos deu a sua palavra para que pudéssemos familiarizar-nos com seus ensinos e saber por nós mesmos o que ele quer de nós. Quando o doutor veio a Jesus com a pergunta: "Que farei para herdar a vida eterna?", o Salvador lhe referiu as Escrituras, dizendo: "Que está escrito na lei? Como lês?" A ignorância não desculpará jovens ou velhos, nem os livrará do castigo devido pela transgressão da lei de Deus, pois tem ao alcance uma exposição fiel daquela lei que seus princípios e requisitos. Não basta termos boas intenções, não basta fazermos o que se julga ser direito ou o que o ministro diz correto. A salvação de nossa alma está em jogo e devemos examinar as Escrituras por nós mesmos. Por mais fortes que possam ser nossas convicções, por maior confiança que tenhamos de que o ministro sabe o que é verdade, não seja este o nosso fundamento. Temos um mapa dando todas as indicações do caminho na jornada em direção ao céu e não devemos estar a conjecturar a respeito de coisa alguma. O primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender das Escrituras o que é a verdade e então andar na luz, animando outros a lhe seguirem o exemplo. Devemos dia a dia estudar a Bíblia diligentemente, ponderando todo o pensamento e comparando passagem com passagens. Com o auxílio divino, devemos formar nossas opiniões por nós mesmos, visto termos de responder por nós mesmos perante Deus. Isso é muito sério. Eu vou ler mais um pedacinho para que você compreenda a seriedade. As verdades mais claramente reveladas nas Escrituras Sagradas têm sido envoltas em dúvida e treva pelos homens doutos, que com pretensão de grande sabedoria ensinam que a Escritura tem um sentido místico, secreto, espiritual, que não transparece na linguagem pregada. Estes homens são falsos ensinadores. Foi a classe que Jesus declarou: "Errais vós, em razão de não saberdes da Escritura e nem do poder de Deus", Mateus 12:44. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com seu claro sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou uma figura. Cristo fez a promessa: "Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus." São João 7,17. Cumpre-nos exercer todas as faculdades do Espírito no estudo das Escrituras e aplicar o intelecto em compreender as profundas coisas de Deus, tanto quanto possam fazer os mortais. Não devemos, contudo, nos esquecer de que a docilidade e a submissão da criança é o verdadeiro espírito do aprendiz. As dificuldades encontradas nas Escrituras jamais podem ser dominadas pelos mesmos métodos que se empregam em se tratando de problemas filosóficos. Nós não podemos e nem devemos empenhar no estudo da Bíblia com aquela confiança em nós mesmos que tantas vezes penetram nos domínios da ciência, mas sim com devota dependência de Deus e sincero desejo de saber a sua vontade. Cheguemo-nos com espírito humilde e dócil para obter conhecimento do grande Eu Sou. De outro modo, anjos maus vão nos cegar o espírito e nos endurecer o coração para que não sejamos impressionados pela verdade. Muitas porções das Escrituras que homens muito sábios declaram ser mistério ou que não consideram como tendo importância estão repletas de conforto e de instrução para aqueles que querem aprender na escola de Cristo. Um dos motivos por que muitos teólogos não têm compreensão mais clara da palavra de Deus é o cerrarem os olhos às verdades que não desejam praticar. O compreender a verdade bíblica não depende tanto do vigor do intelecto, posto à pesquisa, como da singeleza de propósito, do fervoroso anelo pela justiça. Nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Somente o Espírito Santo nos pode fazer compreender a importância das coisas fáceis de se perceberem, ou impedir-nos de torcer verdades difíceis de serem entendidas. É o mistério dos anjos celestiais preparar o coração para de tal maneira compreender a palavra de Deus que fiquemos encantados por sua beleza, admoestações por suas advertências ou animados e fortalecidos por suas promessas. Façamos nossa petição do salmista: "Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas de tua lei." Salmo 119:18. As tentações muitas vezes parecem irresistíveis, porque pela negligência da oração e o estudo da Bíblia, o que é tentado não pode facilmente lembrar-se das promessas de Deus e enfrentar Satanás com as armas das Escrituras.
Anjos, porém, acham-se em redor dos que estão desejosos de serem ensinados nas coisas divinas, e no tempo de grande necessidade lhes trarão à lembrança as mesmas verdades de que necessitam. Assim, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Isaías 59, 19. Jesus prometeu a seus discípulos: aquele Consolador, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. São João 14, 26. Mas os ensinos de Cristo devem previamente ser armazenados aonde? Na memória, a fim de que o Espírito de Deus nos traga a lembrança no tempo de perigo. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, disse Davi. Salmo 119, 11. Eu vou ler mais um pedaço para você. Olha só. Diz assim: todos os que dão valor aos seus interesses eternos devem estar de sobreaviso contra as incursões do ceticismo. Os próprios fundamentos da verdade serão assaltados. É impossível conservarmos-nos fora do alcance dos sarcasmos e sofismas, dos ensinos insidiosos e pestíferos da incredulidade moderna. Satanás adapta suas tentações a todas as classes, assalta o analfabeto com motejo ou zombaria, enquanto enfrenta o que é educado com objeções científicas a raciocínio filosófico, igualmente calculados a suscitar desconfiança nas Escrituras ou desdém por elas. Mesmo jovens de pouca experiência têm a presunção de insinuar dúvidas relativas aos princípios fundamentais do cristianismo. E essa juvenil incredulidade, trivial como é, tem sua influência. Muitos são levados a zombar da fé de seus pais e a fazer agravo ao Espírito da graça. Hebreus 10, 29. Muita vida que prometia ser uma honra a Deus e uma bênção ao mundo foi levada pelo detestável hálito da incredulidade. Todos os que confiam nas jactanciosas decisões da razão humana, imaginando poder explicar os mistérios divinos e chegar à verdade desajudados pela sabedoria divina, acham-se enredados na cilada de Satanás. Estamos vivendo no período mais solene da história deste mundo. O destino das imensas multidões da terra está prestes a decidir-se. Nosso próprio bem-estar futuro e também da salvação de muitas almas dependem do caminho que agora estamos seguindo. Necessitamos ser guiados pelo Espírito da verdade. Todo seguidor de Cristo deve fervorosamente indagar: Senhor, que queres que eu faça? Necessitamos humilhar-nos perante o Senhor com jejum e oração e meditar muito em sua palavra, especialmente nas cenas do juízo. Irmãos, temos que voltar todos esses estudos e estudar os estudos que falam do juízo no céu. Cumpre-nos buscar agora uma experiência profunda e viva nas coisas de Deus. Não temos um momento a perder. Acontecimentos de importância vital estão a ocorrer em redor de nós. Estamos no terreno encantado de Satanás. Não durmais, sentinelas de Deus. O adversário está perto de emboscada, pronto para qualquer momento, caso vos torneis negligentes e sonolentos. Ele quer saltar sobre vós e fazer-vos presa sua. Muitos estão enganados quanto à sua verdadeira condição perante Deus. Congratulam-se pelos maus atos que não cometem e esquecem-se de enumerar as boas e nobres ações que Deus exige deles, mas negligenciam cumprir. Não basta que sejam árvores no jardim de Deus, devem corresponder à sua expectativa, produzindo frutos. Ele os responsabiliza pela sua falta em cumprir todo o bem que poderiam fazer, mediante sua graça que os fortalece. Nos livros do céu, acham-se eles registrados como estando a ocupar em vão o terreno. Contudo, mesmo o caso desta classe não é inteiramente desesperador. Em pouca consideração à misericórdia de Deus, desprezando sua graça, o coração do longânimo amor ainda pleiteia pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5, 14 e 16. Quando o tempo de prova vier, revelar-se-á que fizeram da palavra de Deus sua regra de vida. No verão, nenhuma diferença se nota entre os ciprestes e as outras árvores, mas ao soprarem as rajadas hibernais, aqueles ciprestes permanecem inalteráveis, enquanto as outras arvorezinhas perdem a folhagem. Assim, aquele que com um coração falso professa a religião, pode agora não se diferenciar do cristão verdadeiro. Porém,
Justamente diante de nós está o tempo em que a diferença aparecerá. Levantando-se a oposição, de novo exerce domínio o fanatismo e a intolerância. Acende-se a perseguição e os insinceros e hipócritas vacilarão como uma árvore ao vento, renunciando à fé. Mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, tornando-se mais e mais forte a sua fé, sua esperança mais viva que nos dias da posteridade. Diz o salmista: medito nos teus testemunhos, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Salmo 119, 94 e 104. Bem-aventurado é o homem que se acha sabedoria. Será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Provérbios 3, 13 e Jeremias 17, 6. Bendito seja o nome do Senhor, que ainda preservou a palavra de Deus para nós, para que pelo claro, assim diz o Senhor, possamos encontrar esperança e a veracidade e a certeza daquilo que cremos. Eu vou orar com você. Bendito seja o teu nome, Senhor Deus do universo. Estamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus, desenvolva em nós o gosto pela palavra e converta aqueles que creem nos homens ao invés de crer em ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e te dê um bom dia. E até amanhã, quando então estudaremos amanhã mais esse capítulo, o último convite divino. Deus abençoe a você e até amanhã.